Existem 5 atitudes que toda mulher espera que um homem tenha quando vira namorado dela. Só que o problema é, você corre o risco de descobrir quais são só depois que ela termina contigo. Porque ela não vai sentar, pegar um caderno e te explicar onde você tá errando. Ela vai observar, sentir, se decepcionar e quando você menos esperar, já tá te dando um pé na bunda. Mas antes que você entre em desespero, hoje eu vou te mostrar essas 5 atitudes para você não aprender tarde demais. E presta atenção na quarta, porque é nela que a maioria dos caras erra e começa a perder a garota sem perceber. Imagine que ela chega dizendo que discutiu com uma amiga. Você escuta 15 segundos e já começa. Você precisa se afastar dela. Faz isso. Manda aquilo. Mas será que ela pediu uma solução? Em muitos momentos, as garotas só querem organizar o que estão sentindo e perceber que o namorado dela se importa. E quando você interrompe para resolver tudo, pode parecer que está ignorando o lado emocional dela. Na psicologia, existe um conceito chamado responsividade percebida. Basicamente, uma garota se sente mais conectada quando percebe que o namorado compreende, respeita e se importa com aquilo que ela tá vivendo. E isso não significa concordar com tudo ou ficar calado igual um NPC. Significa entender o que ela está sentindo antes de tentar dar uma solução. Porque às vezes ela não quer que você resolva o problema na hora. Ela só quer desabafar e sentir que você tá do lado dela. Então na prática, quando ela vier desabafar, segue essa ordem. Primeiro passo, escute sem interromper. Deixa ela terminar antes de dar conselho. Não corta no meio e não tenta adivinhar o final da história. Segundo passo, faça uma pergunta para entender melhor. Pergunte, e o que mais te incomodou nisso? Ou como você sentiu nessa hora? Isso mostra que você tá prestando atenção. Terceiro passo, valide o que ela sentiu. Diga coisas como, entendi porque isso te deixou chateada, ou faz sentido você ter ficado assim. E olha, não é concordar com tudo, é mostrar que entendeu o lado emocional. Quarto passo, pergunte se ela quer uma solução. Depois de seguir os passos acima, você manda, você quer minha opinião ou só quer que eu te escute? Essa frase evita que você tente apagar um incêndio quando ela só queria mostrar onde estava a fumaça. Ao fazer isso, ela percebe que pode conversar com você sem ser julgada. Você se torna um namorado que acolhe, não que tenta vencer uma conversa. Mas só ouvir não basta se você esquece tudo 5 minutos depois. A próxima atitude parece pequena, mas é uma das que mais faz ela parar e pensar, ele realmente presta atenção em mim. Você não precisa aparecer com um buquê de flores gigante toda semana. Na verdade, presente caro nenhum compensa esquecer uma prova importante, uma consulta ou algo que ela te contou 3 vezes. Imagina ela dizer que está nervosa com uma apresentação e no dia seguinte você nem perguntar como foi. Cara, sua memória não pode funcionar como notificação que você vê, arrasta para o lado e nunca mais abre. Na psicologia, isso se conecta com a atenção seletiva. Quando você lembra pequenos detalhes e mostra que aquilo que ela fala não passa batido, ela percebe que não está só conversando, está sendo ouvida e lembrada. É como você montar um quebra-cabeça. Cada detalhe parece pequeno, mas juntos formam a imagem de um namorado presente e interessado. Então, se ela disser, tem uma prova difícil na sexta, guarda isso na memória e manda na sexta. Boa sorte hoje na prova, depois me conta como foi. Se ela mencionar uma comida ou um lugar que gosta, usa isso para fazer convites para ela. Quando você faz isso, ela sente que suas palavras têm valor e percebe seu interesse nas situações comuns, não só quando você quer impressionar. Só que atenção e carinho não impedem as brigas, e a próxima atitude é problemática o suficiente para decidir se uma discussão aproxima vocês ou faz ela te dar um pé na bunda. Ser um bom namorado não significa concordar com tudo, ou nunca discutir. 2 pessoas diferentes vão discordar, e isso é normal. O problema começa quando a discussão vira uma final de Copa do Mundo e você decide que precisa vencer de qualquer forma. Aí você para de tentar resolver o problema e começa a tentar provar que está certo. A conversa deixa de ser como a gente resolve isso e vira quem vai sair por cima. Só que relacionamento não é um game de luta. Se você vence humilhando, atacando ou ignorando, você só tem a perder. Então, para evitar perder ela numa briga boba, siga esses passos. Primeiro, fale do comportamento, nunca do caráter dela. Em vez de usar um "você é egoísta", diga, quando você fez isso, eu me senti deixado de lado. Segundo, não use ameaças como armas. Nada de, então termina logo comigo, ou então, se continuar assim, eu vou terminar com você. Isso só cria medo, cara. Não cria um respeito. Terceiro, não puxe erros antigos. Se a briga é sobre algo de hoje, fica no assunto de hoje. Trazer erros de 3 meses atrás é tipo abrir 40
resete abas no computador lento. Só piora tudo. Quarto, volte pro problema. Pergunta pra ela, como a gente resolve isso sem se machucar? E olha, essa frase tira vocês da disputa e coloca os dois do mesmo lado. Quando você aprende a discutir assim, ela percebe maturidade, não porque você nunca erra, mas porque você sabe conversar sem transformar tudo em ataque. E isso passa uma sensação rara, segurança emocional. E agora vem a quarta atitude, a mais perigosa que eu falei no começo do vídeo, porque quando você erra nisso, ela pode começar a esfriar enquanto você ainda acha que tá tudo bem. Mas antes de irmos pra ela, se você sente que não tem jeito com as garotas, eu vou te ajudar a virar esse jogo. Eu juntei todo o meu conhecimento em um guia rápido e prático por menos de R$10, que te mostra como ir do zero ao namoro, muda sua forma de conversar e te ensina técnicas simples que fazem as garotas se interessarem por você. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Antes do namoro, você responde com atenção, pensa no que falar, planeja encontros e percebe até quando ela corta 2 centímetros de cabelo. Depois que consegue namorar, começa a agir como se tivesse desbloqueado um personagem e não precisasse mais cumprir uma missão. E esse é um dos piores erros que você pode cometer. E aqui você precisa entender uma regra primordial. O namoro não é a linha de chegada, é o início de uma nova fase. A conquista não acaba quando ela aceita namorar com você, ela só muda de forma. E a psicologia explica isso pela adaptação hedônica. Basicamente, o cérebro se acostuma até com coisas boas quando elas viram rotina. Por isso, se tudo fica previsível demais, a relação pode perder a intensidade. E calma, você não precisa gastar dinheiro que não tem ou inventar loucuras o tempo todo. O segredo aqui é só quebrar o modo automático. E para isso, primeiro, mantenha sempre pequenos gestos de conquista. Manda uma mensagem inesperada, elogia algo específico ou lembra de alguma coisa que ela comentou. Tipo, lembrei de você quando vi isso aqui. Ou, você ficou muito bonita com esse cabelo. Parece simples, mas mostra que você ainda repara nela. Segundo, planeje algo sem ela precisar pedir. E aqui pode ser um lanche depois da aula, um passeio no shopping, uma praça, um cinema, ou escolher um lugar diferente para vocês irem. O ponto não é o preço, é a intenção. Porque se toda conversa é igual, todo encontro é igual, e toda demonstração de carinho depende dela cobrar, a relação entra no modo automático. E quando tudo fica automático demais, o interesse da garota começa a cair. E atenção, se a quarta atitude é a mais perigosa, a quinta é a que ela mais vai cobrar de você, até cansar de insistir. E quando isso acontece, ela já começou a se preparar para terminar. Toda vez que vocês vão sair, você responde, pra mim, tanto faz. Toda conversa importante precisa começar por ela. Todo encontro, carinho ou momento diferente depende dela pedir primeiro. Pra você, isso pode parecer tranquilo. Pra ela, pode parecer que só ela está tentando fazer o relacionamento andar. E é por isso que essa é a atitude que ela mais vai cobrar. Ela vai pedir mais presença, mais carinho, mais interesse. Só que muitos caras confundem isso com ela tá pegando no meu pé. Não, às vezes, a cobrança é só a última tentativa dela de mostrar o que falta antes de se cansar por completo. E aqui entra a reciprocidade. Na psicologia, reciprocidade é quando duas pessoas sentem que existe troca dos dois lados. Ou seja, não adianta só ela planejar, puxar conversa, resolver clima estranho e lembrar de tudo. Quando apenas ela carrega o relacionamento, nasce uma carga mental invisível nela. Então, para resolver isso, pare de sempre responder tanto faz. Ao invés de perguntar onde você quer ir, diga, pensei em 2 lugares pra gente sair no sábado, qual você prefere? Se perceber um clima estranho, não finja nunca que nada aconteceu. Pergunte, senti você mais distante hoje, aconteceu alguma coisa? E por fim, toma a iniciativa também no carinho. Isso não te faz menos homem. Manda uma mensagem porque lembrou dela, planeje um momento juntos, ofereça ajuda antes que ela precise pedir. Não espera ela pegar um caderno e desenhar um tutorial para você demonstrar interesse. Quando você faz isso, ela percebe que não tá sozinha tentando fazer o relacionamento funcionar. Você transmite presença, segurança e vontade real de construir algo junto. Porque no final, um bom namorado não é o cara que adivinha tudo, é o cara que presta atenção, aprende e participa. E se você entendeu essas 5 atitudes, já tá muito na frente de quem só aprende depois que perde. Mas olha, antes de entrar em um relacionamento, ainda existem algumas coisas que você precisa entender para não começar do jeito errado. Por isso, clica no vídeo que tá aparecendo aí na tela agora, porque nele eu te mostro 6 coisas que você precisa aprender antes de namorar. E lembra sempre, é você no controle, você protagonista. Até o próximo vídeo, tamo junto!